Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aqui, na continuação do estudo da Gênese do NEC, daremos continuidade ao item 5. Vamos reiniciar, não é, Ju, que nós ficamos de reiniciar o item 5. Eu até fiz aqui uma colinha, que é o capítulo 2, o bem e o mal, fonte do bem e do mal. Bom, sem perda de tempo, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Ju, eu sei que você deve ter... Sabemos, gratidão. Gratidão a todos que estão conosco e aqueles que viram esse vídeo posteriormente. Braço fraterno do fundo do coração, aqui do NEC, Bilo Biene, e para todo mundo. Bom, vamos lá. Mais uma vez, é uma benção essa aqui. Um dia vai ser, eu vou ter que... É uma benção. Agora. Aí? Sim. Pronto. Sim. Então, é conosco Juliana, Marisa, que serão as responsáveis do estudo de hoje. Abraço no coração. Bom dia a todos, bom dia, Mar. Bom dia, Ju. Sim, bom dia. A Mar vai ler para a gente vai lendo, né? Vai parando, vai comentando, se tiver alguma dúvida, né? Pode levantar a mão, pode chamar a Marisa, ela interrompe. Vamos lá? Vamos. Então, bom dia a todos, que seja um bom estudo para todos nós, como sempre. Item 5. O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode ou pôde afastar ou, ao menos, diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas calamidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos quando não puderem ser totalmente evitadas. Dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente, Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Assim, o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, eu vou ler até o fim, depois a gente vê a nota. Fertiliza terras não cultivadas, preservadas de inundações, constroem-se casas mais saudáveis, mais fortes, para suportar os ventos, tão necessários para a purificação da atmosfera, e se protege do clima. Nota 52. No século XIX, ainda havia a teoria, hoje superada, na existência de partículas causadoras das doenças. Abre aspas, na atmosfera que nos cerca, aparecem muitas vezes partículas que, respiradas com o ar, podem prejudicar gravemente a saúde. É a essas partículas que se dá o nome de miasmas. Revista Popular, primeiro volume, Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, página 210. Hoje é conhecida a causa das doenças transmissíveis por micro-organismos, como vírus e bactérias. Nota do editor, fim da nota, de rodapé. É a negação, pode-se dizer que o mal... Opa! Tá certo, eu acho que era a 52, não é isso? Nós lemos a 52, agora tem que continuar ali, ó. É assim, É né? assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade o fez criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo e amplia o conjunto de seu bem-estar. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los.
Se ele nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria na inatividade de sua mente. Não inventaria nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças, injustiças, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência, e a lei divina está gravada em seu coração. Além do mais, Deus o recorda constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam missão de esclarecer, moralizar e contribuir para seu aperfeiçoamento. Assim como, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por todos os lados. Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre-arbítrio e deve aceitar as consequências. Gente, é bom sobre o coração, porque quando se fala o coração, nós estamos nos referindo ao órgão, mas aqui, neste caso, é aos sentimentos, é isso? Porque está marcada na nossa consciência e que quando ele se fala, está gravada em seu coração, é nos nossos sentimentos, que faz parte da alma, é isso? Porque quando ele fala aqui, ó, seu caminho é traçado pela sua consciência. Toda vez que você faz um ato fora da lei, imediatamente a sua consciência acusa. E como você sente isso? Pelo sentimento, que é o que os espiritualistas, né, vão chamar de satisfação moral, quando você faz um ato no bem, e remorso quando você faz um ato no mal. Imediatamente você sente que você não fez um ato correto. E o Espiritismo vai falar, a consequência está em nós mesmos, que é pelo sentimento íntimo. E aí Kardec explica felicidade e infelicidade. Porque o arrependimento já é a mudança de mentalidade. Quando você desenvolve um vício moral, que é o que Kardec está falando, a gente sofre a maioria os maiores males são causados pelos nossos vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, ambição. Quando a gente desenvolve uma imperfeição, você, para retornar ao caminho do bem, o caminho do dever, né? É necessário que você passe pelo processo. Você vai sentir, né, o remorso, ali não foi legal esse ato que eu cometi. Aí você muda de mentalidade, que é o arrependimento, é o entendimento de onde você está errando. Aí vem o processo, a escolha da prova e a reparação, que é o retorno sério e efetivo ao bem. Você conseguiu, né, tirar aquela imperfeição. Mas a todo momento que a gente faz um ato, se a gente parar para ouvir, porque a gente também pode silenciar a voz da consciência, né? E tentar achar ideias que fundamentem o meu comportamento inadequado. Justificativas, né? Por exemplo, eu faço isso porque o outro não reconhece o meu valor, não me dá um valor que eu mereço. Não sou eu que sou egoísta, que quero que todos me sirvam, é o outro que não reconhece o meu valor. A minha consciência está me indicando, né? E toda vez que eu faço esse ato, eu sinto que a vontade, ela sempre está associada ao nosso sentimento. Obrigada, Ju, porque fica mais poético, né? Coração. É figura de linguagem, né? Que Continuando? Bora, gente. Deus estabeleceu. É o sétimo. Né? É, É o sétimo? é aqui, ó. As consequências, paramos. Parou? Terminamos aqui o Ah, ponto. tá. Aí vamos para o sétimo.
Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude do livre-arbítrio. Quando toma um caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu as desvantagens da outra estrada. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais de sua existência. Porque aqui ele está falando do processo que ele vai trazer, acho que um pouquinho até mais para frente, né? Primeiro a gente tem as necessidades totalmente materiais, depois semi-morais, né, e materiais, e depois totalmente morais. É aí que o espírito domina a matéria. Então, por isso que também, quando a gente, né, estuda esse processo da regeneração, antes que aconteça a revolução moral, acontece a revolução científica, né, que a gente viu ali o processo de desenvolvimento da inteligência do homem para sanar as suas necessidades, né, materiais. Então, com as necessidades dos homens, nasce as ciências, né? E não só as necessidades materiais. Tanto Kardec como o Paul Janet, né? Eles vão o Paul Janet detalha um pouco mais no tratado. Eles vão trabalhar o nascimento, né, de cada ciência e a necessidade delas, né? Por exemplo, a matemática, a escrita, a linguagem, o direito, e aí, né, a geologia, a cosmologia, a própria psicologia, elas vão surgindo de acordo com as necessidades do homem, né, relacionadas ao que aquela ciência pode, né, ao nascer, trazer o estudo, o entendimento. Vamos lá? É a próxima, né, Zélia? Isso. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Vou ler até o fim também, depois a gente volta na nota. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Então, aqui, desculpa. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. O mal somente vem do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Bom, Aí então vamos ler aqui a nota e eu vou fazer uma pergunta aqui nesse que eu fiquei com dúvida nesse parágrafo. Aí, ó, vamos lá, 53. Kardec faz referência a uma teoria de seu tempo, a de que o calor seria uma substância constituída de átomos imponderáveis, presente nos corpos e transferível, o fluido calórico, enquanto o frio seria a sensação de perder esse fluido. Essa teoria, proposta por Lavoisier em seu Tratado Elementar de Química, está hoje superada pelo atual conceito de energia, então inexistente entre os conceitos aceitos da física. É importante, ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar seu cenário cultural, pelos recursos da história e filosofia das ciências, para compreender suas referências, respeitando a cronologia para não cair em anacronismos. Nota do editor. Gente, eu fiquei assim, fiquei pensativa, fiquei analisando quando ele diz assim: onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Por que ele disse isso? Por que tão drástico? Quer dizer que ou é bem, bem, mal, mal. Porque entre um e outro tem tantas nuances. Onde o bem não existe, há necessidade do mal? Ou há necessariamente o mal? Por que isso? Gente, por quê? Tá fechado, Está Ju. fechado, Ju?
Desculpa, gente. O bem verdadeiro, ele precisa ser feito conscientemente. É um processo que está associado às faculdades da alma, o entendimento, a vontade, que é o sentimento, certo? A imaginação, que é a sua parte criadora, que você vai utilizar ela para criar, né, dentro das suas aptidões, e você vai colocar isso em função do outro. Então, aonde não existe esse bem coletivo estabelecido, pode existir o mal, entendeu? Mas não, a gente não pode entender o bem e o mal como duas forças, né? O bem, só existe uma força, que é o bem. Quando a gente não está trabalhando, né, no caminho do bem, ou seja, colocando as nossas faculdades, nosso agir, nosso pensar, nosso sentir em favor do próximo, ali pode existir o mal. Mas não necessariamente é o mal. Então, mas se não é o bem, se você não está fazendo o bem, você está num estado de inércia, você não participa da atividade da alma. Então, isso é o mal, porque você está num estado de inércia. Então quer dizer que ser Que- cômodo quer dizer que se um ser é cômodo, não quer fazer nada, não quer fazer, não interessa modificar-se, não significa que ele seja mal. Então, mas ele está num estado de inércia. Qual é o bem que ele está fazendo? Para ele mesmo, né? O egoísmo, né? Exatamente. Ele está pensando só em si próprio. Eu não vou fazer, eu não quero, eu não aceito, não quero que seja assim. O que é que causa o sofrimento? Kardec vai colocar três coisas no céu e inferno. É o mal. O que causa o mal, né? É a revolta contra Deus, a indiferença e a obstinação no mal. Ser indiferente, você se coloca no estado de inércia, porque a, a lei no mundo, qual é o ato do espírito? Como ato do espírito. Qual é o ato verdadeiro do espírito? É de ser o quê? Ser bondoso? A caridade para o Hum, espiritismo. A uhum, caridade desinteressada é você fazer o bem pelo bem, não é isso? uhum. Quando você não está agindo conscientemente, né, fazendo as suas escolhas, você não está participando. E aí a gente não precisa falar, você vai fazer o bem pleno, porque o ato pleno do espírito é quando a gente chegar no estado de espírito livre, quando a gente não precisar mais reencarnar, né? Depois da última encarnação num planeta feliz. Ali é o ato pleno da caridade, porque a gente entende a caridade, muita aqui para nós, às vezes até associada à caridade material. Não é isso que é a caridade. A caridade não é esmola, a caridade é o agir desinteressado. Por isso a felicidade, né, só se estabelece num mundo em que o agir se fundamenta no ato do espírito e não existe egoísmo e orgulho. Mas mesmo assim, esse bem que nós aparentemente estamos tentando aprender e colocar em prática não é pleno. E não é totalmente bem. Não, não é o bem pleno, mas dentro do nosso processo de desenvolvimento, porque, né, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para regeneração. E a gente vem de um estado do planeta primitivo. Aí não sabemos, né, se nós somos espíritos, os simples da Terra ou um espírito exilado, né? A gente não sabe qual é a nossa condição. Mas vamos colocar que somos, né, espíritos simples aqui da Terra, que estamos no nosso processo de desenvolvimento. A gente pode cometer erros. Cometer o erro não quer dizer que eu tenho uma imperfeição moral, um vício, né? Porque Kardec usa imperfeição nos dois sentidos. Você ainda é um espírito imperfeito. Nós todos somos espíritos imperfeitos. Mas isso não quer dizer que você tenha um vício moral, uma imperfeição moral, que você tenha, né, adquirido o orgulho, o egoísmo, a vaidade, porque tudo começa pelo abuso.
que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E ele também já deu uma citada nisso ali atrás, quando ele fala, né? O mal está no abuso das coisas, quando a gente abusa. Por exemplo, o instinto de posse. É necessário a gente ter uma casa? É necessário para o nosso conforto, para o nosso bem-estar material. A gente não consegue viver, né? Hoje em dia, ao relento. Mas e quando Isso eu aí, até abuso? isso é relativo, mas tá tudo bem. É relativo, porque até a nova geração aqui, eles já estão vindo com essa coisa, o que nós realmente estamos comentando aqui, a não ficar ligada ao material, alguns. Então, citaram um exemplo em que um jovem, não sei qual é a faculdade que tinha feito, um estudioso, ele era muito estudioso e tinha a sua profissão. E ele perguntou, conversando, a pessoa estava conversando com ele, assim, meu sonho é comprar uma casa, assim, e você? Não, eu não preciso ter casa. Mas você não está querendo ter a casa? Não, eu não tenho essa necessidade. Mas o teu trabalho, se alguma coisa assim, você não é conhecido, mas se de repente não der certo no meu trabalho, eu mudo de profissão. Olha aí. Então, ele pode não ter o sonho, eu quero ter uma casa própria, né? Mas a gente está falando de uma necessidade material, de abrigo, algum lugar para dormir, uma cama para você dormir. Abrir. São necessidades que a gente precisa, porque se alimentar bem, dormir bem, faz parte da nutrição, né, do nosso próprio corpo. Quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente tem uma alteração no nosso estado de humor. O bem-estar. Então, isso é necessário para a conservação do nosso corpo. Se alimentar, dormir, né, fazer o nosso repouso. Agora, é necessário eu comer um prato de comida ou comer cinco, entendeu? São nos excessos que está, né, o prejuízo, quando Kardec vai desenvolver isso, quando a gente vai para o excesso. Hum. Juliana, você mencionou o céu e o inferno, referindo a 3 pontos que eu não peguei, que passou eu conversando. Indiferença, a obstinação no mal e a revolta. É isso que eu estava do outro estudo também. Indiferença, obstinação, mal e revolta, no céu e inferno. No céu e É isso? inferno. Tá. Obrigada. De nada. Porque nesse. Deixa eu ver se eu acho a página. Que nesse item que O que é Kardec bom está é explicando, diferença. acho que a gente até viu um pouquinho dele. Eu não quero interromper aqui. Ó, quando ele está falando, né, dos mundos, a vida nos mundos superiores, ele vai falar: lá reina a verdadeira fraternidade porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Qual é o estado definitivo da alma? Viver o ato do espírito, a fraternidade, a solidariedade, a caridade desinteressada. Esse é o nosso estado definitivo. E aqui é o nosso processo de desenvolvimento para a gente alcançar isso coletivamente, porque é a conquista da humanidade, né? A regeneração, o movimento não vem para um, dois, um povo, é um movimento geral, Kardec fala, né? Uma transformação coletiva. Qual Aí, capítulo, Ju, por favor? aqui na minha página 74, o capítulo é. Deixa eu ver. É o capítulo 3 do céu. E depois, deixa eu ver se eu acho onde ele fala do orgulho da revolta. Ô, Juliana, você pode repetir, por favor, qual é o estado do espírito? É viver. Você acabou de falar, eu não deu tempo de escrever. Eu não tenho, é por isso que O eu pego lá, estado, o estado definitivo, o estado definitivo, né? As etapas da estrada
no último parágrafo da página 74. Isso que eu pego. São as etapas do progresso que conduzem ao estado definitivo. Qual é o nosso estado de espiritismo, definitivo? Viver a vida do espírito, o ato pleno, ser um reflexo de Deus, né? Pelo pensar, pelo sentir e pelo agir, que não é isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. E a vontade, né, ela tem que ser, ela é uma faculdade da alma e a vontade está associada ao bem, tanto que na moral, né, no estudo da moral teórica e prática, o estudo da vontade, é o estudo do bem. Aqui é Que a felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Isso. Ah, tá. Então, é no primeiro parágrafo da página 72, no meu também. Primeira parte, doutrina, capítulo 3, céu. Agora, o outro da indiferença, deixa eu ver se eu acho. Mas se eu não achar, eu passo para vocês depois. Que agora é de cabeça. Eu não lembro qual é o... Porque, às vezes, anotando Página. assim, quando a gente, mesmo assim, vamos direto, sabe? Para o que você indicou e fica mais fácil. Bom, Mas depois eu passo para isso, vocês, não para a tem problema gente não, mas não ficar isso, para não perder. parada. Eu vou folheando aqui e já, se eu achar, eu passo. Bom, Marizinha, nós ficamos aqui no ponto desejar, ponto, não é isso? Não, nós ainda não lemos isso. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo, e ao mesmo tempo tendo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Vontade. Tomemos um fato comum por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de sua terra há um local perigoso, no qual pode se ferir ou morrer. O que faz para evitar acidentes? Coloca próximo do lugar um aviso para se afastar por causa do perigo. Essa é a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente ignora o aviso e sofre um acidente, quem poderia ser responsabilizado senão ele próprio? Assim acontece em relação ao mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é avisado pela saciedade, se ele ultrapassa esse limite. Age voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que podem resultar disso são obra sua e não de Deus. Item 8. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem e o homem criado por Deus, dirão que se ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Agora, em virtude de seu livre-arbítrio, não tende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade pelo mal, que pratica por sua vontade. A questão, portanto, está em saber qual é no homem a origem da sua propensão ao mal. Nota 54. Não está entrando. Eu, hein? Estranho. Quer que eu Desculpa, leia aqui, por Zélia? favor. Enquanto isso, Ó, o erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado do refinamento gradual do espírito e sua própria obra.
quis Deus que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse criado a alma com uma perfeição à sua semelhança, e que, saindo de suas mãos, ele a tivesse ligado à sua beatitude eterna, Deus teria feito não a sua imagem, mas semelhante a si próprio, como já dito, conhecedora de todas as coisas em razão de sua essência e sem ter aprendido nada, mas movida por um sentimento de orgulho nascido da consciência de seus atributos divinos, a alma seria induzida a renegar sua origem, a desconhecer o autor da existência, ficando no estado de rebelião contra seu Criador. Bonamy, juiz de instrução, a razão do Espiritismo, capítulo 6, nota de Allan Kardec. Então, se a gente pensar aqui, né, o que ele está falando? Tem até um artigo, né, da Revista Espírita que fala sobre a questão da perfeição, né, dos seres criados, da não perfeição dos seres criados. Como que Deus cria a alma, né? No seu estado de nulidade. Ela não fez nem tem o bem nem o mal dentro de si, né? Mas ela tem o potencial das faculdades dentro de si para seguir no caminho do bem. Porque todos nós temos o impulso divino, né? O amor não é a lei de atração? E como que a gente, né, caminha no amor? O amor é direcionado aos seres, é a conexão entre os seres, mas essa conexão ela vai sendo feita conscientemente, né? Precisa ser feita conscientemente, que é o que nos aproxima de Deus, o amor e a liberdade. O amor nos aproxima, né, dos seres, e pela liberdade nós escolhemos, porque essa é né, o entendimento que a doutrina traz. Não é necessário, não é preciso só crer, é preciso compreender. Então é todo esse processo de desenvolvimento, né? Se o homem tivesse sido criado perfeito, como a ideia da igreja, aí faz sentido, que foi tudo que a gente estudou no capítulo dos demônios, né? Um ser criado perfeito, ele se revolta contra Deus? Um anjo? Não. Mas para você chegar, né, num estado de anjo, que para nós, né, seria o espírito puro, que ele já passou todas as etapas do desenvolvimento necessárias para que ele alcance essa condição definitiva. E ele está na condição do quê? De servir. Que é a pergunta que fizeram por Cristo. Quem é o maior, né? Entre todos, é aquele que mais serve. Não é aquele que mais tem, é aquele que mais serve. Né? E servir é você se colocar na condição de ser útil a todos. E aí a gente vai entendendo isso quando Kardec vai explicar, né, sobre, para nós entendermos o mundo espiritual, falta-nos o sentido, né? O sentido espiritual, que ele vai chamar também de visão moral na Gênese. Nosso grau de alcance não vai ampliando conforme a gente vai se desmaterializando. E essa ampliação é a conexão cada vez com mais seres. O pensamento, né, de Jesus alcança aonde? Eternidade. Se a gente pensar, né, o que ele mesmo falou, onde um ou mais estiveram reunidos em meu nome, eu ali estarei. Porque em pensamento ele consegue alcançar, né, o campo, né, vamos colocar assim, que ele abrange. Mas olha a condição, né, de desenvolvimento. Isso não é dado por Deus, é fruto, né, do mérito do Cristo, que passou por todas as etapas e alcançou essa condição. Então, agora a gente vai entrar, né, na questão que ele vai trazer aqui, ó. A questão, né, portanto, está em saber qual é no homem a origem de sua
propensão ao mal. Se estudarmos todas as paixões e até mesmo todos os vícios, vemos que eles têm seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto, em toda a sua força, nos animais e nos seres primitivos que estão mais próximos da vida animal, ele domina sozinho porque entre eles ainda não há de contrapeso o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade por seus atos. Nota Esse item, 55. gente, foi retirado, viu? Da Gênesis. Olha que item importante. Importante Com a mesmo. inteligência racional, nasce o livre-arbítrio que o homem usa à sua vontade. Somente então começa a responsabilidade por seus atos. Um trecho extremamente importante. Porque se você tira a responsabilidade moral do homem, somente, né, a partir da inteligência racional, que é uma inteligência racional, aquela que consegue compreender, que consegue entender. Quando ele está falando nasce o livre-arbítrio, é a sua capacidade de escolher a sua ação, escolher identificar seu pensamento e escolher a sua ação. Aí Agora vem a a nota nota de rodapé 55. Quer que eu leia aqui, Zélia? Não, abriu. Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional. Desse modo, a responsabilidade moral só aí se inicia e se amplia gradualmente, na proporção direta do desenvolvimento racional. Nos animais e nos seres ainda simples e ignorantes, não surgiu o livre-arbítrio, o senso moral e a responsabilidade pelos seus atos. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Também são falsas as hipóteses científicas do egoísmo e do sentimento antissocial, inatos em todos os indivíduos. Traz alento, pois quanto maior a inteligência, maior a responsabilidade. Por fim, para uma evolução moral plena da humanidade, é necessário garantir para todos os indivíduos a oportunidade do desenvolvimento racional pela educação. Nota do editor, fim da nota. De rodapé. você disse, Ju, que o item 9 foi tirado todo ele. Não, todo ele não. Esse item, do Só o ponto ali. Tá. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade dos seus atos. Pronto. 9. Se estudarmos as paixões e até mesmo todos os vícios, mas isso a gente já leu, né? Já é o 10 agora. É Já, o 10. O destino do espírito é a vida espiritual, mas nas primeiras fases de sua existência moral, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Com essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades, a princípio semi-morais e semi-materiais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Na medida em que se liberta de seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima de seu destino final. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria,
se atrasa e se identifica com os irracionais. Nessa situação, o que acontece antes era um bem, por ser uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal. Não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Por isso, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Essa frase é exatamente o complemento do que está escrito em cima. O mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento do espírito, né? Para Vamos seguir? seguir? Todas as paixões têm sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa, conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. O instinto e a inteligência. Item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Nota de rodapé 56. A psicologia experimental foi uma das ciências filosóficas do século XIX e adotava a definição do ser humano como uma alma encarnada. Desde as pesquisas de Mene de Biran, diferindo da atualidade, essa ciência adotava o espiritualismo como fundamento teórico. A partir de 1830, tomou lugar na Universidade de Paris e, progressivamente, tornou-se disciplina curricular oficial das escolas normais e dos colégios. Para esses acadêmicos espiritualistas, o instinto e as paixões, o prazer e a dor, estão circunscritos à vida animal do ser humano, enquanto a inteligência é uma das faculdades da alma, assim como o livre-arbítrio e a imaginação. Desse modo, a liberdade. Você passou mais uma. Volta. Aí. Isso. Desse modo, a liberdade e o dever são os fundamentos da moral, e não a submissão à divindade, como pregavam as religiões. Mas como essas faculdades surgiram? O que diferencia a alma humana dos animais? Paul Janet afirma, abre aspas, nada tão obscuro como a origem do instinto. Contemo-nos em verificá-la como um fato incontestável. Demais, é essa a única função da psicologia. Não havia meios nem acesso aos fatos para encontrar respostas. O espiritismo, surgindo no momento certo, veio enriquecer esse estudo. Com um importante significado, Allan Kardec deu à Revista Espírita a designação Jornal de Estudos Psicológicos. Nesse capítulo, o autor faz amplo uso dos conceitos dessa ciência psicológica, estabelecendo sua junção com a teoria dos espíritos. Veja o desenvolvimento do tema psicologia na obra Tratado Elementar de Filosofia, de Paul Janet, Rio de Janeiro, Garnier, 1885, nota do editor. Então, por que ele está falando isso aí na nota, né? Quando o Janet fala nada tão obscuro, né? Como a origem do instinto que ele fala ali, né? Vamos nos conter, né? Em estudar, em entender que ele é um fato, né? E por isso, e essa é a função da psicologia. Então, ele vai estudar o instinto, né? Mas ele vai determinar assim, por que dentro da psicologia nós estudamos o instinto?
porque você tem consciência que teve um ato instintivo. E aí ele vai separar a diferença dos movimentos, né? Os movimentos afetivos, os movimentos voluntários e o movimento reflexo, né? Que é aquele que a gente bate e tem um movimento. Ele é um movimento reflexo, né? Você não consegue impedir ele. O ato instintivo, você também não consegue impedir quando você tem um ato instintivo, né? Você vai assim instintivamente, mas você tem consciência que você fez o ato, né? E aqui nós vamos entrar num debate na Gênese da questão não do que é um instinto, né? Mas ele vai trazer as hipóteses da origem, né? Do instinto. A gente vai entrar. Ele vai trazer depois ele traz um questionamento, três hipóteses sobre a questão do instinto, tá? A gente vai entrar nelas agora. Então, vou voltar, tá? Aí, Tá. paramos aqui. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe reflexão, combinação nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva. Que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme a necessidade. Que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos de que lhes seja útil ou nocivo, que eles se dirigem conforme as estações para os climas propícios, que constroem sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para a sua prole. Assim, como armadilhas engenhosas para pegar a presa com a qual se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam, que a mãe esconde seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Entre os homens, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, agarra o alimento, grita para exprimir os desejos, imita o som da voz, ensaia para falar e caminhar. Entre os adultos, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Também o piscar de olhos para regular a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar, e etc. 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não. O Então, aqui ele instinto. está dando a definição, tá, gente? Da inteligência. Então, aqui ele está dando a definição. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme, né, a necessidade da situação. Então, essa é a definição da inteligência. E quando ele está falando, todos os atos mecânicos são instintivos, não existe reflexão, tá? Que é o que ele colocou aqui nesse itemzinho 11. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários visando a sua conservação.
Então, o objetivo do instinto é a nossa conservação, tá? Juliana, vocês se lembram daquele, eu acho que foi na Tailândia, lá na Ásia, se não me engano, na Tailândia, ou Vietnã, não sei, na Ásia, quando teve o tsunami, que os animais começaram a subir, um atrás do outro, procurando a parte, as montanhas. Vocês se lembram disso? E Uhum. eles estavam subindo e, de repente, todas as outras espécies estavam indo também em busca da montanha, ou seja, do lugar mais alto. Quando as pessoas começaram a observar isso, os habitantes de lá, eles que estão mais entre eles, com eles, assim, alguma coisa vai acontecer. E os que foram mais sensíveis começaram também a seguir os animais. E depois veio o tsunami. Quer dizer, até onde isso não tem a inteligência também? Então, é um ato instintivo do animal, né? Porque o animalzinho não tem a inteligência racional que Kardec fala, que é um atributo, né? O pensamento racional é um atributo da alma humana. O animalzinho ainda não alcançou. Mas o animalzinho tem sensibilidade, o cachorro não ouve sons e tem percepções que a gente, nos nossos sentidos, a gente não consegue perceber, né? Mas aí ele vai. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Não, é o contrário. Peraí, deixa eu abrir aqui o chat, que eu não vejo. Neste caso, o ato instintivo é livre, o ato inteligente não é livre. É o contrário. Um é livre, outro não. O instinto, a inteligência é livre e o instinto não. Quando ele fala aqui, um é livre e outro não. Mas o instinto não é mais livre que a inteligência? Porque se nós quando utilizamos a inteligência, ficamos bitolados a certas coisas. Não. Olha o que ele fala. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Então, não é livre. Só é livre quando você Sim. escolhe, né? E é pelo desenvolvimento da inteligência que você começa a fazer escolhas. Que é o que ele vai escrever aqui, ó. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. Ó, ele vai explicar ali no item 12 que a Má vai ler, né? A gente tá no 12, né? São 12. Ó, a inteligência se revela por atos voluntários e refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade. É incontestavelmente um atributo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. Então, não é livre, é mecânico. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente, um é livre, outro não. E aí, lá mais para o finalzinho, ele vai fazer o fechamento. Então vamos seguir, né? Até chegar lá. Onde ele vai explicar, né? Isso, então vamos seguir. A Nessa diferença. dúvida, É. nessa dúvida da Zélia, ainda no item 11, lá, a última linha, Vou para lá talvez então, minha flor. responda. Aonde? Dica. Na Aonde? última Aqui? linha do 11, talvez responda a sua dúvida. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que no caso era o perigo, né? Que eles É estavam pelo já ato instintivo. pressentindo o perigo, né? É que eles se dirigem conforme as estações para os climas propícios e regiões seguras, no caso lá da Tailândia, né? Talvez seja isso um caminho de Então, resposta. essa é a explicação do ato instintivo. Sim, sim, sim. Que Que eu tô. Kardec está falando, tem tanto no homem quanto no animalzinho, certo? Uhum. O ato instintivo, olha aqui, ó, o instinto é a força que impulsiona os seres orgânicos, e qual é o que visa o instinto? A Proteção da espécie. conservação, Proteção. É. tá? Então, isso é um instinto, mas ele não é livre, porque ele não é escolhido. Você faz ele involuntariamente, você não sabe por que está fazendo. O animalzinho não pensa, eu vou subir a montanha porque vai vir um tsunami e eu vou morrer afogado, entendeu? Ele faz o ato instintivamente.
E o que Kardec vai começar a buscar é as hipóteses, né, dos debates da época sobre a origem desse instinto, que a gente ainda não entrou nisso, a gente vai entrar agora. Mas dentro da limitação do animal, ou seja, da sua suposta inteligência, dessa limitação da inteligência, é porque tem uma inteligência aí. O animalzinho no Não, meio ele tem tem. uma inteligência limitada, que não seja razão? Ele tem uma inteligência, só que ele não tem o pensamento contínuo, o animalzinho. Quando que ele tem consciência? Quando ele tá na personalidade, na vida da personalidade dele, né? Então, ali, o animalzinho, ele tem a inteligência, ele age, né? Ele observa, ele aprende, ele faz o ato, mas não é livre, escolhido, que é diferente da Juliana, inteligência. não seria uma inteligência racional, então. Isso. Isso, não é racional. Ô, Nilce, eu não tinha te visto. Querida, tudo bom? É isso que Tudo, eu e queria você? dizer. Tudo bem, tudo bem. Não seria uma É uma, inteligência racional, mas teria, sei lá o quê, dentro da limitação dele. Então, eu um Porque pensei, não animalzinho, raciocina, né? Não há um raciocínio, reflexão, né? isso, escolhido. Comparações, isso. bom, e vamos no 12. Aqui, ó. Ele vai explicar embaixo, ó. Depois Aonde, Ju? Está a no gente estava 11 ali ou no no item 12? no 12. A gente parou, ó. O instinto é um guia. Seguro, que Isso, ali mesmo. jamais, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente previdente. Por isso que eles sentem o perigo. Todo animal, você vê no safari da África, você vê, eles na hora, quando eles sentem algum perigo, eles mudam de postura, mudam de posição, eles entram em posição de alerta, né? Ocasionalmente está sujeito a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente previdente. Admitindo-se que o instinto procede da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria seja inteligente. Até mesmo inteligente e previdente que é a alma, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto como uma inteligência embrionária, como explicar em certos casos que seja superior à inteligência racional? Nota 57. Quer ver agora ou quer terminar, Ju, Marisa? Pode ler, Mar, que é bem curtinha, que vai complementar. Então vamos lá, 57. Não, Nota peraí, 57, terminar ou vou para 57? Não, vamos na 57, Zélia. que é bem curtinha, é isso que Juliana falou. Isso. Um João de Barro constrói seu complexo ninho sem calcular ou planejar por uma inteligência racional. Age apenas por instinto, mas sua obra denota grande complexidade. Nota do editor. Quando a gente vê um João de Barro construindo ninho, se a gente parar para observar, denota um ato inteligente, né? Ele tem a posição certa de construir a sua casinha, a abertura da porta. Então, se você pensar, é um ato inteligente do animal, ele pensou, ele calculou, eu vou pôr a porta para esse lado, ficar melhor para eu entrar, quando eu vier do meu pouso, eu sempre venho nessa direção e entro direto. É o vento aqui, né? A probabilidade não é que ele não usa matemática, estatística para fazer o cálculo, é instintivo, né? Mas a perfeição com que ele constrói denota da aparência de um ato que foi refletido, que foi pensado. Dá a aparência, né? Mas aí é o que ele fala, né?
O instinto se revela uma causa inteligente, essencialmente previdente, porque está associado à conservação de vida daquela espécie, daquele animalzinho. O que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir? Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apega, este princípio será destruído? Se os animais são dotados só de instinto, seu futuro fica sem saída. Seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Isso não estaria conforme a justiça e a bondade de Deus. Então, ó, gente, vamos aqui, ó. No item 12, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, ele está trazendo a primeira hipótese da origem do instinto, tá? Ali, ó. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele se revela, entretanto, uma causa inteligente, tá? Essencialmente previdente. Aí ele trouxe a questão, admitindo-se que o instinto procede da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria seja inteligente. Aí ele está falando, até mais inteligente e previdente que a própria alma, já que o instinto não se engana. Então, ele está trazendo a primeira hipótese. O instinto teria a sua origem na matéria. De quem é essa hipótese? De quem é essa visão? Dos espiritualistas? Materialista. Materialistas, tá? Materialista. Então, aqui é a primeira hipótese, tá, gente, que ele está trabalhando. O instinto teria sua origem na matéria? Aí ele vai trazer um questionamento. Se é um atributo de um princípio espiritual, né? O que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria destruído? Seria um princípio, né, especial? Se os animais são dotados só de instinto, seu futuro fica sem saída. Ele está trazendo a reflexão. Seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Isso não estaria conforme a premissa para se analisar qualquer hipótese. Não está de acordo com a justiça e a bondade de Deus. Então, o que ele está falando? Essa hipótese não é fundamentada na justiça divina. E agora a gente vai para a segunda hipótese, conforme outro sistema. Aí ele vai trazer a outra teoria, a outra hipótese, que é o item 13. Ju, o Edilson escreveu aí. Observe que Kardec coloca a possibilidade da matéria ser inteligente e mais inteligente que a alma. Então, mas essa hipótese não é espírita, tá, gente? A gente tem que entender que ele está trazendo os debates da época, que é isso que a gente acabou de ler. Ele está trazendo a primeira hipótese, o instinto sendo proveniente da matéria. Depois ele vai trazer um questionamento. Tá? Então, esse aqui, Ju, se o instinto, esse aqui, quando ele começa, se o ato instintivo não tem um caráter de aí é materialista, é isso? Não, aqui não. Aqui, ó, Aonde? admitindo-se que não, na outra. Se o ato instintivo não tem o caráter de um ato inteligente, porque ele já está afirmando, o ato instintivo não denota reflexão. Assim, e o ato inteligente denota reflexão. Um é livre e o outro não. Então, ele está falando, se o ato instintivo, ele está complementando a afirmação que ele fez lá atrás. Se o ato instintivo não tem o caráter de um ato inteligente, porque ele não é livre, ele não é voluntário, ele revela, entretanto, uma causa inteligente. Está falando de causa. Qual é a causa do instinto? Porque esse instinto, você observa na natureza que ele é previdente. Que foi o que ele deu exemplo do João de Barro. E ele está trazendo uma hipótese, admitindo-se que o instinto proceda da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria é inteligente.
até mesmo mais inteligente do que o ato voluntário. Aí ele vai partir para um questionamento. Se ele não é da matéria, ele é um atributo, um princípio espiritual especial que depois se apaga? O animalzinho tem esse atributo especial e nós, e depois isso se apaga? O que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria destruído? O instinto seria um princípio Onde está isso, que gente? agiria? Perdi. Ele está trazendo hipótese, gente. Depois ele vai dar o fechamento. É só para a gente pensar nas hipóteses. Aí ele vai para a terceira hipótese. Conforme um outro sistema. Ele vai fechar as ideias. Calma, ele ainda está trazendo hipótese, gente. Ele não fechou e nem afirmou nada. Ele está trazendo hipóteses sobre a causa do instinto, a origem do instinto. Então, ele não é nem a origem do instinto está na matéria, é a matéria que produz um ato instintivo. Existe um princípio especial que causa o instinto. E aí a outra hipótese, que é o 13. Conforme outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e mesmo princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as qualidades da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal modo que, durante certo período, estariam misturadas as duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Nota 58. O desenvolvimento gradual da inteligência, ao mesmo tempo que o instinto decresce, coloca em novo patamar o entendimento do ser humano, diferenciando-o dos animais. Considerando uma só vida, tanto o dogma religioso quanto o materialismo não encontram explicações para a diversidade dos seres humanos, uns dominados pelos instintos, outros senhores de si mesmo. Sendo a inteligência uma conquista progressiva, fruto do esforço pessoal, desde as primeiras vidas humanas, a humanidade caminha para o progresso global, justificando a inadiável e imprescindível oferta de educação para todos. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. Então, nesse item, ele está falando, conforme esse sistema, um sistema, gente, o instinto diminui e à medida que a inteligência progride, tá? À medida que a inteligência aumenta. Isso é um sistema. E aí a gente vai entrar na outra hipótese, agora no item 14. Enfim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias, que os envolvem em seus eflúvios fluídicos e que o homem atua frequentemente de maneira inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se ainda que o instinto por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral,
entre os seres nos quais a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma, nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como o andador, que sustenta a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que ganha equilíbrio, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Entendeu, gente? Não seria um atributo nem do espírito, nem da matéria. Seriam os espíritos protetores que guiam instintivamente o ato do animalzinho, né? Seria uma providência. Quanto mais esse animalzinho, né, tem a necessidade do ato instintivo, mais a providência atua. Conforme vai se desenvolvendo a inteligência, né, essa providência vai diminuindo, até mesmo em nós, na criança, que foi o exemplo que ele deu. A criança tem um ato instintivo ali de procurar o alimento no seio materno, um instinto de chorar para, né, chamar a atenção da mãe para que aquela mãe entenda aonde está doendo, né? O que ele tá, se ele chora de fome, de dor, se fez xixi, tá molhado, se é de soninho, enfim, né? Então, ele está associando, isso não é nem um atributo da matéria, que foi a primeira hipótese, nem um atributo, né, um princípio espiritual especial, tá? Ele está trazendo essa outra hipótese, veja, não é do espiritismo, mas ele está associando, né, essa outra hipótese, que ele fala que de resto se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio. Então, essa associação que ele está fazendo. E agora a gente vai dar o fechamento. Agora embolou tudo aqui. Então, como é que os guias espirituais vão chegar até o guia-chefe, ou seja, que tem um grupo, e geralmente tem um chefe, geralmente uma fêmea, vamos dizer assim, do elefante. Como a espiritualidade vai agir no chefe ou na chefe, para poder proteger a esse grupo, a essa manada? Porque também tem outros espíritos, não precisa ser um espírito superior, pode ser os espíritos que estão ligados à natureza. Como eles vão agir sobre os animais? Você diz o sentido da reprodução ou da proteção? Não, da proteção. Ele ainda não fechou, ele não está falando que essa é a causa. A gente ainda não terminou. Calma, ele ainda vai explicar. Só Jesus na causa mesmo. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para seu bem o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem durante a infância e nos casos de idiotice e de afeições mentais. Lembrando, idiotice e afeições mentais no século XIX, caracterizando realmente doenças, patologias, né? A idiotia e distúrbios mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças.
os loucos e os ébrios. Agora eu lembrei de uma música, né? Tem uma música que chama Deus Abençoe as Crianças e as Feras. É uma música linda que eu gostava muito, por sinal, em inglês. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger pela própria razão. Bom, aqui Edilson colocou, Ju, hipótese. Os espíritos guias envolvem os protegidos animais, homens, pelos seus eflúvios espirituais, perispírito, e lhes atribui os atos instintivos. Então, a gente se conecta pelo pensamento. Quando, né, um espírito, ele manda uma indução para nós, é pelo pensamento. O animalzinho não tem pensamento contínuo no mundo espiritual, mas ele tem o pensamento enquanto está na personalidade. Ele emite ondas, mas que é somente para sustentar a sua personalidade ali. Juliana, Digo, a gente não pode deduzir de tudo isso, né, se fechar nessa ideia, que os espíritos que agem no campo do instinto, eu não entendo o que seria, por exemplo, o nosso espírito protetor, né? Um guia espiritual. Eu entendo mais são espíritos mais ligados às forças da natureza. Espíritos, porque eu acho assim, não sei, isso aqui é também uma hipótese minha, entendeu? Estou pensando aqui, estou raciocinando. Porque o espírito protetor, ele atua no campo das ideias, não é? Das intuições, dos conselhos que eles nos dão, não é? Eu acho que ele não estaria nesse trabalho assim no campo do instinto, que é uma coisa mais primitiva. Eu entendo, eu acho, pode ser, não sei, que seriam mais espíritos ligados às forças da natureza que trabalhariam no campo do instinto, tanto dos animais como dos seres humanos também. mas todos os seres, a gente tem que ter essa visão, todos os seres, todos, são forças vivas da natureza. Todos os seres, Sim. Uhum. né? E aí ele ainda vai dar o fechamento. Ele ainda vai fazer a explicação final. Ele ainda não fechou qual é a hipótese, qual é a Vamos lá, ideia então. que responde. Certo. Disse, 15. Nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos, e pela natureza destes. Pode-se concluir a natureza da causa, ou seja, pela natureza dos efeitos, pode-se concluir a natureza da causa. E isso é uma exigência da ciência, né, da época. E esse Sim. item também foi esse trecho para investigar, dali para frente também foi retirado. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultados que não existem mais, na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Além disso, reconhecemos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e vontades incompatível
com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produziu, desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com regularidade e precisão matemáticas, sem jamais falhar. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instintos quanto de indivíduos, desde os vegetais até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos atermos à explicação que foi dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, veja no capítulo 2, item 25, considerando todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreende-se a sabedoria previdente e a uniformidade que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada um. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menor a quantidade de recursos que o indivíduo possui em si mesmo e em sua inteligência. É por isso que ela mostra maior e mais absoluta. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e nos seres inferiores ao homem. De acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo organismo das mães, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. Até mesmo a cura pelo magnetismo humano encontra no instinto maternal o fenômeno natural que o fundamenta. Diante do filho doente, a mãe coloca-se ao seu lado, deposita sua mão sobre a fronte ou sobre o local adoentado, instintivamente, por horas, possibilitando por essa sintonia a aceleração do ciclo da doença, ajudando em sua cura. O magnetizador apenas transformava em tratamento esse sublime gesto instintivo. Ô Ju, ali no chat, o Edilson deixou. O instinto seria uma força natural do fluido divino, fluido cósmico universal, em que tudo está mergulhado, por isso é que a força natural de proteção do indivíduo. Então, Kardec, ele está trazendo em termos de teoria, ele não está afirmando que é assim, né? Tanto que ele fala, ó, se nos atentarmos à explicação que foi dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, veja capítulo 2, item 25. No capítulo 2 é o capítulo sobre Deus. Item 25 é onde ele vai falar do fluido perispiritual. Né? Ele vai trazer o exemplo do fluido para a gente poder entender a título de hipótese, e não, ele não está afirmando que é assim, a título de hipótese, né?
Então, ali ó, no 24, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, de alguma forma está impregnado dele. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, né? E aí ele vai falar que seja ou não assim quanto ao pensamento divino, quer dizer, que ele atue diretamente nos seres ou por intermédio de um fluido perispiritual, tá? Então, aqui ele está falando isso seria, né, uma hipótese, né, para a gente entender a ação divina, no capítulo 2 da Gênesis. Quando ele está falando aqui, ó, ele está usando a mesma palavra, ação providencial, associado à ação divina por causa da unidade de pensamento. Aonde, E aí Ju? ele está trazendo o debate científico, o efeito e a causa. Então, quando ele fala um efeito sábio e previdente, só pode ter uma causa sábia e previdente. Ele está trazendo, né, um método científico de avaliação. E aí depois ele vai fechar. Essa teoria não teoria, gente, ó, presta atenção. Essa teoria não é um princípio. Se ele falasse estabelecemos como princípio dentro da doutrina espírita, assim, assim, assim. Ele está falando teoria. Essa teoria não destrói de nenhuma maneira o papel dos espíritos protetores, cuja colaboração é um fato obtido e provado pela experiência, mas é de notar que a ação deles é essencialmente individual, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em nenhuma parte tem a uniformidade, ó, a mesma coisa que ele usou lá na ciência como causa. O efeito, ó, o efeito é uniforme, geral e constante, tá? Uniformidade e generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas ele confia às inteligências livres o papel de conduzir os que enxergam, a fim de deixar cada um a responsabilidade de seus atos. E aí aqui ele vai trazer, a missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente, essa palavra é importante, voluntariamente, e que é para eles um meio de adiantamento segundo a maneira pela qual eles a realizam. Então, aqui ele está reforçando, realmente existe os espíritos protetores. E aí ele vai trazer, ó, no item 17, a gente vai retomar desse no próximo estudo, tá? Mas só para a gente fechar. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, tá? E algumas não têm característica de autenticidade suficiente para dar como uma solução definitiva. A questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximar da verdade será necessariamente aquela que corresponde ao máximo aos atributos de Deus, tá? Então, ele não fecha qual é a causa do instinto. Ele não fecha, né? Deixa em aberto, né? Isso. Ele deixa em Deixa em aberto. aberto. Só Nós. colocou hipóteses, né? Ele só colocou hipóteses, né? Mas Então, não Mas é deixou a ideia. interessante, né? É interessante porque quando ele diz aqui, né? Aqui a se aproximar da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo aos atributos de Deus, isto é, com sua soberana bondade e justiça. Aí eu, particularmente, diante disso que Kardec coloca, se necessariamente, né, ela terá que ser correspondente ao máximo aos atributos de Deus,
Com certeza. Por que que o instinto é seguro? Porque é algo que existe para nos proteger, de acordo com a bondade infinita de Deus, né? E eu penso, né, quando a gente estudar a lei, né, na Gênesis, a lei de unidade, né, Deus como a vontade única que sustenta todo o universo, né, e a gente estuda pelo céu e inferno, as unidades coletivas, ou seja, os espíritos que já refletem, né, plenamente o pensamento divino. Então, ali pode estar a chave, né, também desse entendimento. Os espíritos puros é que coordenariam esse processo evolutivo das espécies, né? Desde o momento da criação cosmológica, que é feita por eles, pelas unidades coletivas, que eles são, né, os missionários de Deus, que têm a missão de cuidar, né, da parte cosmológica do universo. Qual é a segunda fase? Surgimento da vida, e a última fase, surgimento da humanidade. Mas eu não estou falando que é, né? Porque Kardec não dá esse fechamento aqui. Mas a gente pode pensar nessa possibilidade, que a gente, enquanto espírita, pode usar a razão para refletir, para conversar. Mas, né, como ele mesmo está colocando aqui, a gente não vai fechar a questão, porque quem tem a Certo. resposta são os espíritos. Também, né, Juliana, a gente pode pensar, né, lembrar, né, do que Kardec fala, que esses espíritos, grandes espíritos, que atuam na formação dos mundos, né, na evolução das humanidades, eles se servem de espíritos menos evoluídos, né, de acordo com as funções que precisam ser executadas, né? Então, tem os espíritos auxiliares desses espíritos que ele chama de ministros de Deus, né, que são encarregados de toda dessa criação e da evolução das humanidades, né? Isso, e cada vez que a gente vai compreendendo o que é humanidade universal, conscientemente, né, pela nossa razão e pelo direcionamento do nosso sentimento, nós vamos participando dessa rede. E a gente se coloca, né, à disposição, né, nas circunstâncias para servir, né? Então, às vezes, a gente Tem, pode estar ali, né, passando e precisar ajudar um animalzinho, a gente pode receber aquela inspiração, ó, leva uma aguinha, leva uma comidinha, né? Ou ser inspirada a mudar ali de caminho, encontrar um animalzinho precisando de ajuda, uma pessoa precisando de ajuda, porque a rede de comunicação, gente, é constante, não, o pensamento é uhum. constante. A gente consegue parar o pensamento? Não consegue. Ele é constante. A gente consegue, né, não se conectar? Não, porque somos espíritos. Agora, o que eu posso é pelo meu livre-arbítrio, né, direcionar o meu sentimento, o meu pensamento, ou para o caminho do bem, ou eu posso me colocar, né, num estado de inércia da alma. Nós podemos escolher os nossos pensamentos e sentimentos, né? Porque, E aí vem a conexão, né? como a Isso. Terezinha está falando, que tem os espíritos inferiores que são responsáveis pelas as atividades que, por exemplo, da natureza. Particularmente, se cada um tem o seu espírito protetor, se um bairro tem seus protetores, seus responsáveis espirituais, se as florestas têm seus responsáveis espirituais, e assim subsequentemente, por que também não? Os animais vão recebendo essas intuições desses espíritos. Na minha época, eu digo lá, eu não sei como é que hoje em dia se chamava espíritos elementares, eu não sei como é que se chama hoje em dia, que isso aí, os espíritos que estão ligados mais diretamente à natureza. Não, essa hipótese não é a que Kardec está trazendo, gente. Não é espíritos elementares. Ele está falando pela visão científica, causa e efeito, gente. Ciência, não tem nada de espírito elementar. Causa e efeito, ciência. Vamos estudar os efeitos para se deduzir a causa. A causa, o efeito é uniforme, geral e constante. A causa, sábia, previdente, constante. Cada espécie tem o seu ato instintivo, específico e necessário para a sua conservação. O que é bom
para um animalzinho, não é bom para outra espécie. O ninho, se você olhar, observar a natureza, nenhum ninho é igual. E aí nós estamos falando de uma inteligência matemática. É o que ele fala, uma precisão matemática num ato instintivo, que supre totalmente a necessidade daquele animalzinho. O ninho dele é de acordo com a necessidade dele, com aquela espécie que vai proteger. E aí ele está falando tudo, a unidade de causa é o que está associado à perfeição do ato instintivo. E o máximo que ele está falando ali, que Deus, né, a sua ação reflete em todos os seres. Não foi isso que ele explicou no capítulo 2? A ação divina reflete em todos os seres, como Deus age diretamente pelo fluido, no fluido perispiritual, no fluido cósmico universal, ou Deus age diretamente no pensamento, atua nos seres. Ele deu isso a título de hipótese, que ele ainda fala longe de materializar a divindade, é somente uma hipótese para que a gente possa refletir como ocorre a ação divina em todos os seres, porque Deus sabe de todas as suas criaturas, desde o espírito puro até o átomo primitivo. E ele está associando o instinto à unidade de pensamento. Os únicos espíritos que já têm a unidade do pensamento divino são os espíritos puros, que eles já compreendem o pensamento divino. Então, teoricamente, eles seriam os únicos que poderiam representar essa unidade na natureza. Porque tudo quando você observa a natureza é perfeito, é providente, é necessário, é harmonioso. Entendeu? Mas a gente vai continuar no próximo estudo. A gente vai parar no item 17, porque ele ainda vai continuar agora os desdobramentos disso. Pronto, então continuar. É ótimo quando a gente fica cheia de dúvida, que aí a gente vai estudar mais. Estou mais com Tá aí com mais comecei- dúvida do que quando chegou, né? Eu tô. Eu já não sei mais nada, mas só sei que nada sei. Mas tem Olha, eu certas acho isso coisas, né? maravilhoso. Sei que Tem nada. tem muitas, eu acho, não é poucas coisas, não. Tem muitas coisas na doutrina que os espíritos não dão uma explicação precisa, eles deixam a coisa meio que no ar e a gente com o cabelo em pé para tentar entender, né? É. Nossa, às vezes eles põem ali, tipo, sabe aquela pontinha do fiozinho que você quer pegar e puxar ali o fiozinho para entender tudo? Mas o pontinho tá ali. E isso é importante pra gente. A gente não precisa saber tudo, né? Não. O que importa é a gente ter o esforço de buscar o entendimento. E se não fechou-se a um entendimento, não tem problema. É porque vai chegar o momento certo da gente ter a maturidade para compreender este conceito. Compreender. Porque isso, né, faz parte da harmonia geral do universo. E a Não, gente vai compreender. Às vezes, né, num todo, quando a gente compreende, né, a estrutura da proposta espírita, né, da formação cosmológica, da vida, dos seres humanos, a gente vai buscando, complementando as lacunas que, né, põe ali na caixinha do pensamento e a gente vai aprendendo juntos. E outra, né? Isso que Kardec escreveu é fundamental. A gente, por analogia, por interpretação dentro do raciocínio abstrato, ora, se o instinto é algo seguro, por que um animal não pula no precipício? Algo, e se ele falou que tem a ver com os atributos divinos, se Deus é generoso, misericordioso, bondoso, é evidente que é algo que vem do pensamento divino. Agora, o que, como, isso ainda não nos cabe, simples assim. E a gente vai até a página 12. Um dia eles vão vir explicar para a gente a página 13. Enquanto isso, nossos miolos ficam ali, né? Fazer o quê? O que eu pensei que tinha aprendido não é nada. O que é esse? Agora eu não sei onde estão meus miolos. Onde fica? Eu Temos não que, sei.
Temos que esperar o Livro dos Espíritos 2. Oxe. Olha, só para Próxima temporada. Só para poder Eu fechar. gostaria de sugerir a leitura do capítulo no Livro dos Espíritos, antes da gente, para a nossa próxima reunião, é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, Da no Livro dos natureza. Espíritos, livro 2, capítulo 9. Principalmente a questão 540. Uhum. Vamos ler, trazer para a próxima reunião, tá bom? Uma 540? sugestão, tá? 540. A questão 540. Certo. Então é Então, isso, gente. vamos parar então aqui. Na próxima semana daremos continuidade no item 17. Ju, 17. Semana não. ou daqui a 2 semanas, dia 30, não é isso? É no dia Não é 30. 16 e 30, é isso. Depois a gente Não, vê. é 16 de setembro que a 16, gente gente. volta. Eu tô Porque misturando. dia 7 é feriado, o final de semana do dia 7 é feriado, aí a gente volta Então, no dia dia 16. 16 de setembro. Isso. Tá, dia Só 16, tá? 16 de setembro. Estou aqui já entrando já. Aí, ó, isso. Obrigada. Então, vamos parar aqui a nossa Obrigada, gravação. gente. Já deixa eu parar. Bom final de Obrigada, semana. Juliana. Até, Obrigada. tchau.